Na tentativa de justificar seu excesso de preocupação, você costuma dizer a si mesmo essas frases clássicas? A preocupação me ajuda a resolver os problemas. A preocupação impede que eu seja pego de surpresa. Eu só me preocupo quando algo ruim acontece ou quando está prestes a acontecer. Se você costuma dizer isso, então esse vídeo é para você. Na verdade, esse é o 5º vídeo de uma série especial sobre ansiedade. Em cada um deles, eu te apresento uma estratégia eficaz para você lidar com a ansiedade. Essa série é composta por 7 vídeos. Então, são apresentadas ao todo 7 estratégias muito eficazes, estratégias capazes de te ajudar a lidar melhor com a sua ansiedade ou com o seu excesso de preocupação. Como muitas pessoas que se preocupam, você tem se apoiado, eu acredito, em estratégias, técnicas e até conselhos que te ajudam por um curto período, mas que acabam não funcionando a longo prazo. É importante saber o que não se deve fazer para lidar com a preocupação e a ansiedade. Parte da solução é compreender as estratégias falsas, as estratégias ineficazes, para que você possa abandoná-las o mais rápido possível. Nesse vídeo, eu quero lhe apresentar mais 2 estratégias ineficazes para lidar com a ansiedade. Vamos lá? A primeira delas, tentar causar sempre uma boa impressão. Você pode estar preocupado com a sua aparência, se alguém vai te dizer algo interessante, se alguém irá ao menos iniciar uma conversa com você, e você vai dizer algo tolo ou embaraçoso. Você se preocupa muito se as outras pessoas vão perceber a sua ansiedade, a sua insegurança, o seu embaraço, e então elas vão julgá-lo com muito rigor. Seu pensamento é mais ou menos assim: se eu não causar uma impressão realmente boa em tudo que eu faço, eu serei menosprezado. Aí você vai um pouco além. Vão pensar que eu sou um fracasso e vão espalhar a minha fama. Essa preocupação de sempre causar uma boa impressão é como entregar para as outras pessoas o controle da sua autoestima, o controle da sua autoimagem. Essa, de fato, é uma estratégia equivocada para lidar com a ansiedade e com a preocupação, porque é como se você colocasse o controle remoto nas mãos dos outros. A segunda estratégia equivocada é você ruminar e remoer indefinidamente. A ruminação, ela é um pouco diferente da preocupação. A preocupação envolve previsões sobre o que vai acontecer no futuro, enquanto que a ruminação envolve a revisão daquilo que está acontecendo agora ou do que aconteceu antes, no passado. A ruminação, ela aumenta a consciência do quanto você se sente mal. Ela enfatiza o seu mal-estar. Você se torna internamente focado nos sentimentos ruins. Ela reduz a sua percepção dos sentimentos positivos ou das alternativas e também da probabilidade de você procurar comportamentos mais positivos ou até recompensas. Os ruminadores estão geralmente em busca de explicação simples para tudo. Eles não suportam ter sentimentos confusos. Além disso, você rejeita possíveis soluções só porque elas são imperfeitas e continua a ruminar, até que você possa encontrar aquela solução perfeita, que nunca chega. Então, você fica remoendo as coisas indefinidamente, porque existe uma realidade que você não consegue engolir. Essa realidade
é que a vida é repleta de imperfeições. Nós precisamos realizar o nosso melhor. Isso não significa ser perfeito. Nós precisamos fazer o melhor ao nosso alcance, mas isso não significa que o que você vai fazer vai se tornar perfeito. Abandonar esse ideal de perfeição, que na verdade é uma falsa expectativa, nos ajuda demais a realizar, a de fato concretizar tudo aquilo que a gente planeja. Eu não quero dizer com isso que você deva fazer de qualquer jeito, que você deva se contentar com o pior, ou que você não deva entregar o seu máximo, o seu maior potencial. Claro, não é isso. Nós sempre precisamos buscar o nosso melhor, buscar fazer com todo o cuidado, com todo o planejamento, mas isso é diferente de buscar ser perfeito. Buscar constantemente a perfeição chama-se perfeccionismo. Perfeccionismo significa exagero. Essa é uma estratégia muito equivocada. As pessoas acreditam que buscando a perfeição, eles vão aliviar a carga da preocupação ou da ansiedade. Mas ao contrário, eles acabam aumentando essa carga, tornando o fardo ainda mais pesado de se carregar. Já que eu te apresentei duas estratégias ineficazes, chegou aquele momento tão aguardado do nosso vídeo. Eu vou te apresentar, nesse vídeo, mais uma estratégia super eficaz para você lidar com a sua ansiedade ou com o seu excesso de preocupação. É a quinta estratégia eficaz. Por isso, mais uma vez, eu te aconselho, eu te estimulo a assistir os vídeos anteriores. Vamos para a quinta estratégia? A quinta estratégia eficaz é: transforme fracasso em oportunidade. O que é isso? Os comportamentos são fracassos, não as pessoas. A vantagem de você atribuir o fracasso a comportamentos específicos é que você pode mudar os comportamentos. Mas se você se julga um fracasso, é muito difícil imaginar o que significa você mudar quem você é, mudar a sua essência, mudar a sua identidade. Eu posso mudar meu comportamento, minhas atitudes, aquilo que fracassou, mas nenhum de nós pode alterar de modo absoluto a sua própria essência, o seu eu profundo, o seu eu interior. Todo o projeto Odisseia se concentra em aperfeiçoar a sua essência, em melhorar, em aprimorar, não em transformá-lo em alguém que você não é. Não é esse o nosso propósito. Aqui também, quando você simplesmente muda, quando você enxerga que o fracasso foi a atitude, foi o comportamento e não a sua essência, você consegue alterar, mudar aquilo que precisa ser aprimorado. Por exemplo, é melhor você pensar que o seu comentário específico fracassou, que aquela atitude específica fracassou, que o seu comportamento específico fracassou. Você entende a diferença? Pense em você mesmo, em si mesmo, como um conjunto de comportamentos reais e comportamentos potenciais. Quantos comportamentos equivocados você é capaz de adotar? Qual deles fracassou? E quais deles foram bem-sucedidos? Em quantos outros comportamentos você se engajou, você se comprometeu durante o seu dia, durante a sua semana, durante o seu mês? Milhares? Milhões? Se um comportamento não dá resultado, não parece bastante normal?
Finalmente, se um comportamento falhou, quantos comportamentos você deixou de lado e que poderiam dar certo? Isso foi um fracasso ou foi um aprendizado? Na verdade, você está falhando ou você está aprendendo? O termo fracasso tem uma conotação de término, de fim. Está tudo acabado. Você fracassou. Mas aprender é olhar adiante e se fortalecer. Você pode fazer uma escolha quanto à sua reação pessoal ao fracasso. Você pode optar pela desistência, porque você acha muito difícil. Você pensa que é permanentemente incompetente, então você está focando na sua identidade. Ou você pode ficar mais motivado a se esforçar mais, porque você está focado no comportamento. Os psicólogos se referem à motivação pela competência, motivação pela eficácia, para indicar que nós ficamos geralmente motivados a superar os obstáculos que tornam as tarefas mais difíceis. Então, isso estimula a sua competência, isso estimula o seu potencial. Faça uma lista agora, de todos os supostos fracassos da sua vida. Lembra lá da sua infância, na escola. Lembre, por exemplo, de um tema difícil de encarar. Fracassos nos relacionamentos amorosos. Você já se divorciou? Você já separou? Você já terminou um noivado, um namoro, um relacionamento mais longo? Pense nesse relacionamento agora. Você pode pensar em si mesmo como um fracasso. Então você vai dizer assim: eu sou uma pessoa que não tem habilidade nenhuma para relação afetiva. Eu não nasci para relacionamento afetivo. Por quê? Porque você olha para todos aqueles relacionamentos que não foram satisfatórios ou que lhe trouxeram até dor, ruptura, mágoa, sofrimento, danos emocionais e até danos materiais. Você pensa nisso e foca na sua essência, na sua identidade. Se você faz isso, é claro, qual que é o resultado? O resultado é pensar que você é um fracasso. E o fracasso está na sua individualidade. Se está na sua individualidade, qual seria a solução? Você se tornar uma outra pessoa? Mas isso é possível? É possível você abandonar os seus gostos, as suas preferências, a sua essência mais profunda, somente para ter sucesso em relacionamentos? No entanto, quando você faz uma lista de tudo aquilo que não deu certo, tudo aquilo que você falou e que você hoje não falaria mais, todas aquelas atitudes que você teve e que hoje você não teria mais, todos aqueles comportamentos que você adotou, comportamentos com os quais você se comprometeu. Exato, porque nós nos engajamos nos nossos comportamentos. Para se formar um hábito, você tem que ser muito comprometido. Para uma pessoa desenvolver o hábito, por exemplo, da preguiça, ele precisa se comprometer com isso. Ele precisa se engajar nesse comportamento. Você precisa levar até o fim essa estratégia da preguiça para se tornar uma pessoa sedentária, por exemplo. Então, nós nos comprometemos com comportamentos. Nós nos engajamos num conjunto de hábitos. Se você pensa suas relações amorosas e identifica esses engajamentos, você vai perceber que tipo de hábitos você criou. Que tipo de vínculos você estabeleceu? Como são esses vínculos? Quais são os padrões de relacionamento que você cria? Porque, entenda, isso independe da pessoa com a qual você está se relacionando.
Eu vou dar um exemplo mais concreto que fica fácil de compreender. Digamos que você seja uma pessoa extremamente ansiosa e, além disso, nervosa. A gente costuma dizer de estopim curto. Você estoura, grita, ofende por qualquer coisinha. Esse é um padrão. Você se engaja nesse padrão. Você se compromete com esse comportamento. Você adota esse comportamento porque acredita que ele resolve. É aquela pessoa que acredita que tudo pode ser resolvido no grito. Se você tem esse padrão, não importa com quem você está se relacionando. Eu posso trocar a pessoa que está se relacionando com você, mas o padrão permanece, porque o padrão é um compromisso que você fez. O padrão é um pacto que você fez com você mesmo. Um pacto de seguir um conjunto de atitudes, de palavras e de comportamentos. É esse conjunto de hábitos que te levou a ser bem-sucedido ou não na relação afetiva. Não é a sua essência. Isso significa, então, que você pode mudar. Exatamente. Você pode mudar. Você pode fazer um novo pacto. Você pode se comprometer com um conjunto novo de comportamentos. Você pode assumir um compromisso com você mesmo, um contrato que você faz consigo mesmo. Um compromisso de adotar condutas diferentes. Se essa conduta que você adotou, se esse padrão que você tem se comprometido e que tem feito os seus relacionamentos naufragarem como um Titanic, se são eles os responsáveis pelo fracasso, mude. Mergulhe na raiz desses comportamentos. Entenda por que você se compromete com esses padrões. Busque a origem deles. O que precisa ser mudado? A sua maneira de enxergar a vida? A sua visão da vida? O seu temperamento? O seu humor? O que pode ser melhorado? Então, você deve pensar em soluções alternativas que você poderia ter adotado. Agora, responda com bastante sinceridade. Você tinha maturidade suficiente para descobrir, compreender e adotar essa solução que você encontrou hoje? Pense nisso. Se você cometeu um erro ou adotou comportamentos equivocados na sua juventude, você tinha a maturidade que tem hoje para pensar da maneira como você pensa hoje? Depois que você viveu um rompimento afetivo, um divórcio, uma separação, um término traumático, uma dor imensa, você tinha a experiência que você tem hoje para fazer as escolhas de hoje, ontem? Sejamos sinceros. Foi exatamente a experiência vivida, foi exatamente o fato de ter falhado, de ter adotado comportamentos equivocados, que te deu a maturidade e a experiência que você tem hoje. Então é simples. Na vida, nós nascemos com papel e lápis. A vida não dá para ninguém borracha. Ninguém tem uma borracha mágica do Harry Potter que você volta no passado e sai apagando tudo que fez de errado para poder fazer de maneira diferente ou de uma maneira mais bem-sucedida. Essa borracha mágica não existe. Então, o que você tem de concreto? Tem papel em branco,
que é o presente, é o agora. E tem um lápis. Para quê? Para reescrever. Para fazer com a experiência que você tem hoje, com a maturidade que você tem hoje. Então, qual que é a essência dessa estratégia que eu estou tentando te transmitir? A essência é: tenta substituir a palavra fracasso pela palavra aprendizado. Cometeu um grande erro, agora você tem muita experiência. Se você realmente for inteligente, você não vai cometer o mesmo erro. Esse é o problema. O grande problema da vida é insistir nos mesmos erros, esperando que você tenha resultados diferentes. Feita uma tentativa, o resultado não foi satisfatório, existem milhões de outras possibilidades. E é claro, essas outras possibilidades vão exigir que você amadureça, que você ganhe experiência, que você mude a sua visão de mundo, que você aprenda coisas novas, que você aprenda habilidades novas, que você aprimore, aperfeiçoe os seus potenciais íntimos. Isso significa crescimento, aprendizado. Há uma frase que eu gosto muito, 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 muito. Essa frase eu aprendi em um filme. Esse filme era uma biografia sobre uma pessoa aqui de Minas Gerais, Francisco Cândido Xavier. Um filme que conta a vida dele. E nesse filme, o seu benfeitor diz a ele uma frase que me marcou. Nesse momento eu dei pausa no filme e eu anotei essa frase. Depois ela foi divulgada no Facebook, no Instagram, nas mídias sociais como um todo. A frase é a seguinte: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um, inclusive você, pode recomeçar e fazer um novo fim. O que você quer? Lamentar indefinidamente os erros, os comportamentos, as atitudes e as palavras equivocadas que saíram de você? Ou você quer recomeçar e mudar seu comportamento, mudar as suas atitudes, trabalhar melhor as suas palavras, aperfeiçoar a maneira como você lida com os outros, aprimorar os seus relacionamentos? Isso qualquer um pode fazer. E essa é a estratégia para lidar com a ansiedade ou com o excesso de preocupação. Se você fica focado no erro, isso lhe traz uma carga emocional muito intensa. É um fardo, e um fardo que pesa toneladas. É difícil caminhar, é difícil se renovar, é difícil viver com um fardo tão pesado. O fardo dos erros passados. O passado, já o dissemos, serve como um retrovisor, mas nenhum motorista dirige o tempo todo olhando para o retrovisor. Nós olhamos para o retrovisor para espiar o que está atrás, mas espiar rápido, olhar rápido, que o seu foco tem que estar agora no trecho da estrada, no trecho que você está percorrendo e no horizonte que está disponível para você. Essa é a estratégia. Aprenda com o passado. Aprimore-se com o passado. Entenda fracasso como experiência, como aprendizado, como amadurecimento do seu ser.
não como falha, não como uma coisa definitiva, não como algo imutável. Aprender para sempre. E eu te conto aqui uma história para encerrar essa quinta estratégia. Conta-se, é uma história que está num livro infantil, mas ela é pura, ingênua, simples, mas como toda história para criança, ela acaba servindo para nós, adultos. Diz que um pai, um agricultor, muito simples, um homem rústico, que não teve a oportunidade de frequentar a escola, que não teve a oportunidade de ter acesso à educação formal, mas que era um homem muito digno, muito cheio de sabedoria, rico de experiência de vida, tomou pelas mãos seu filho pequeno e, para ensinar a ele algumas coisas muito importantes, começou a passear com ele pela horta, pelo pomar que eles tinham naquele sítio, numa região rural. Então ele passeou com o filho pelas hortaliças, pelas árvores frutíferas, e a todo momento ele falava com a criança: "Você está vendo? Você está vendo? Você observou, meu filho? Você observou? Você reparou?" E a criança ficava intrigada, porque o pai não completava a frase. E eles passearam por uns 40 minutos naquele pomar, naquela horta linda. Quando acabou o passeio, a criança perguntou: "Papai, você está toda hora falando, você reparou, você olhou, você observou, reparou o quê, pai?" "O quê?" Ele disse assim: "Meu filho, você reparou que enquanto a planta está crescendo, que ela está verde, ela está viscosa, está viçosa, ela está bonita, ela está sempre crescendo, mas quando ela para de crescer, ela apodrece? Os seres humanos também, meu filho. Nós também somos assim. Quando a gente cessa o crescimento pessoal, quando a gente para de aprender, quando a gente se fecha para a vida, a gente começa a deteriorar, começa a piorar até aquilo que a gente faz bem feito. Pensa nisso. Aprendizado. Essa é a palavra mágica. Se você substituir fracasso por aprendizado, uma dose imensa de ansiedade vai ser lançada fora. Você vai atingir um estado de mais serenidade, de mais calma, e vai se permitir aprender sempre. Gostou dessa quinta estratégia eficaz para lidar com a ansiedade? As 4 primeiras estratégias foram: primeiro, identifique as preocupações produtivas e improdutivas. A segunda, aceite a realidade e se comprometa com a mudança. A terceira, leve sua preocupação para o banco dos réus. E a quarta, focalize sua ameaça mais profunda. Não deixe de se inscrever no canal Odisseia. Clique no sino para receber notificações de vídeos novos. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Eu te aconselho, eu te estimulo a assistir os 4 primeiros vídeos da série. Essa série de 7 vídeos apresenta um conjunto de 7 estratégias. É importante que você assista a cada uma delas, mais de uma vez, para que você possa gravar na memória as estratégias ineficazes, ineficientes, mas principalmente as 7 estratégias eficazes para lidar melhor com a ansiedade. Eu te aguardo no próximo vídeo.